Olá, hoje vamos falar sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas. E isso tem a ver com coordenadas polares na dimensão 2. Por exemplo, integrais triplas são dimensão 3. Só para ter uma ideia de ligação entre coordenadas polares, deixe-me lembrar isso. Na dimensão 2, ou na geometria plana, usamos coordenadas polares para trabalhar em certas regiões. E neste caso, temos seguintes relações entre coordenadas retangulares e polares, ou seja, x igual r cosseno de θ, y igual r seno de θ, e dA era r dr dθ. Isso fizemos nas aulas passadas. Depois, para recuperar, ou seja, de cartesianos ou retangulares para polar, era r quadrado igual x quadrado mais y quadrado, e θ era tangente inversa de y sobre x, nesta forma. Okay? Na dimensão 3, ou seja, na geometria espacial, a gente usa outros sistema de coordenadas, e um dos deles é coordenadas cilíndricas. E depois a gente vai falar sobre coordenadas esféricas nas próximas aulas. Olha, neste caso, na dimensão 3, usaremos coordenadas cilíndricas de ponto P na forma r, θ, z, onde r, θ são coordenadas polares da projeção de ponto P no plano x, y, e z é distância de plano, distância do ponto de plano x, y, ou seja, distância do plano x, y a P. Ou seja, esse é P ponto P. Então, o que significa aqui coordenadas cilíndricas? R, θ, z. Significa que quando projeta esse ponto no plano x, y aqui, então aqui esse ponto tem coordenada z é zero, porque lá no plano x, y. Então, coordenadas polares desse ponto com respeito no plano x, y é r, θ, ou seja, essa distância é r de origem até esse ponto, e esse ângulo de eixo de x positivo até essa reta é θ, r, θ. Essa distância z. Então, nesta forma aqui, se escrevemos. Então, o que significa? Ou seja, qual era a relação entre coordenadas retangulares? Então, se esse ângulo é θ, então x seria r cosseno de θ, e y seria r seno de θ, z igual a z. A gente não mudou nada na direção z. Só fizemos projeção abaixo, depois ficou polares na dimensão 2, aqui abaixo. Então, como r e θ são coordenadas polares da projeção de P no plano x, y, então a relação entre x, y e r fica na mesma forma como foi aqui lá cima, nas coordenadas polares. Ok? E isso é coordenadas cilíndricas, ou seja, projeção no polares e z deixa como está. Então, agora vamos ver, só para ter uma mais familiaridade sobre esse sistema de coordenadas, vamos ver um exemplo. Por exemplo, marque o ponto em coordenadas cilíndricas, esse é 2π sobre 3, 1, e encontre suas coordenadas retangulares. E segundo ponto é encontre as coordenadas cilíndricas do ponto com coordenadas retangulares 3, menos 3, 7. Então, essa é a questão. Então, vamos ver uma solução desse exemplo. Então, já sabemos que x igual a r cosseno de θ, aqui r é 2, θ é este, z é igual a este. Cosseno de 2π, então, colocando esses valores, cosseno de 2π sobre 3, então, seria que 2 sobre 2 vezes menos 1 meio seria menos 1. E y r seno de θ igual a esse 3. Raiz quadrada de 3, porque θ é igual a 2π sobre 3, r igual a 2. Então, z igual a 1, não muda nada. Então, a resposta seria menos 1, raiz quadrada de 3, 1. Então, eu não fiz aqui detalhe, mas vocês podem fazer na mesma forma. 2 vezes seno de 2π sobre 3. Tá bom? Isso. Então, a resposta é esta. Coordenadas cartesianas, ou seja, retangulares. Agora, vamos recuperar, ou seja, encontrar coordenadas cilíndricas deste ponto, no segundo. E aqui são retangulares. Então, seria que, lembra, era r dado por este, θ dado por este, z igual a z.
Então, aqui, z seria menos 7, não mudou nada. Então, r seria como? R quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, isto é, r quadrado igual a x é este, y é este, 3 quadrado mais menos 3 quadrado seria 9, 9, então ficaria 18. Então, r seria a raiz quadrada de 18, que é 3 raiz quadrada de 2. Θ seria que tangente inversa de y sobre x. Então, y é aqui menos 3, x é 3. Então, seria este. Então, tangente inversa de menos 1 seria 7π sobre 3. E z é igual a 3. Então, esse pode escrever nesta forma. Então, o figura, eu esqueci um pouco antes de dizer, marque o ponto na coordenada cilíndrica. Então, seria que aqui, na coordenadas cilíndricas, era que, então, você está aqui, essa distância é 2, daquele ponto, quando você projeta aqui, e depois o ângulo é 2π sobre 3. Como é 2π sobre 3, então ele não ficou aqui neste plano, aqui, ou seja, neste quadrante. Ficou além disto, ok? Ele passou nesta forma. Então, aqui é a posição desse ponto. Tá bom? Então, vamos ainda para frente. Agora, por que nome cilíndrica aqui? Então, coordenadas cilíndricas são úteis em problemas que envolvem simetria em termos de um eixo. E o eixo é z. E o eixo z escolhido de modo a coincidir com o eixo de simetria. Por exemplo, o eixo de cilindro circular em equação cartesiana, ou seja, retangulares, é dado por isto. X quadrado mais y quadrado igual a c quadrado. E o eixo é z. Em coordenadas cilíndricas, este cilindro tem a equação r igual a c, porque x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado igual a c quadrado, significa r igual a c. Esta é a razão para o nome cilíndricas, ou seja, aqui tem essa simetria e você tem o formato do cilindro. Então, z fica como z. Então, aqui, se você projeta no plano x, y ficaria como círculo sempre. Então, é polares, é nesta forma. Então, exemplo 2. Descreva a superfície cuja equação com coordenadas cilíndricas é dada por z igual a r. Então, como escrever? Z igual a r significa que z igual a r, se somente se, z quadrado igual a r quadrado. Mas r quadrado é x quadrado mais y quadrado pela a nossa relação aqui. Então, o que acontece? Então, z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, na coordenada cilíndrica z igual a r significa coordenadas retangulares z quadrado é igual a x quadrado mais y, que é um cone circular cujo eixo é o eixo de z. Isso. Ok? Então, para este cone circular, a gente pode escrever só z igual a r nas coordenadas cilíndricas. Agora, integrais triplas nas coordenadas cilíndricas. Como fazer? Então, aqui também a gente sempre faz, projeta num plano, ok? Esse objeto projeta no plano e veja qual é o formato desse plano coordenadas polares. Por exemplo, seja f uma função contínua na região R, ou seja, um sólido R, que é o conjunto de R dado por esta equação, ou esta expressão. O conjunto de todos os pontos x, y, z, onde x, y estão em D e z está entre duas funções contínuas. O 1 depende de x, y e o 2 outra função depende de x, y. Ou seja, a projeção dele, esse sólido, no plano x, y é este. Okay? E neste caso, esse D estava aqui, D está aqui. Mas D tem este formato. Como é que D? D, agora você escreve nas coordenadas polares, dado por todos r θ entre alfa e beta, ou seja, aqui seria um ângulo, aqui seria outro ângulo, θ entre alfa e beta, z, ou seja, r, então aqui no raio seria entre h1 de θ, porque aqui não tem estreito. Aqui tem uma outra função contínua. Então, neste caso, lembra integrais triplas. Neste sentido, como tinha escrito? Tinha escrito essa função primeiro, uma integral simples seguida para integral dupla, uma integral tríplade.
essa função f sobre essa região D, ou seja, este sólido D, é dado por integral simples que sai de U1 até U2 com respeito de Z, seguido por integral dupla de D. Esse aqui D está no x e y. Mas x e y, ou seja, esse D no plano x e y, é dado por esta fórmula. Então, esse D pode ser escrito usando o teorema de Fubini nas formas de integral iterada. Ou seja, seria que H1 θ até H2 θ para R, e θ seria alfa até beta. Então, seria que U1, mas agora x e y ficou o quê? X é R cosseno de θ, y é R seno de θ. Aqui R cosseno de θ, R seno de θ. Então, a função de aqui tudo é R cosseno de θ, R seno de θ, Z fica Z. Então, dz, aqui dA, lembra? Coordenadas polares, dA sempre virava R dr dθ. Portanto, aqui tem R extra. Isso tem que ter muito cuidado, tá bom? Então, não só dz, dr, dθ. Aqui tem R, porque isso tem de fórmula, porque relação entre área dA e área polar é que R dr dθ. dr viraria dr, R dr dθ. Bom? Então, é assim que a gente escreve. Agora, resumindo, a fórmula para integração tripla em coordenadas cilíndricas é a seguinte: integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Aqui eu escrevi colocando figuras, etc. Agora vamos só na forma, formalmente. É a mesma coisa, repetindo, só para fixar. Então, se f é contínua em uma região E, subconjunto de vértices, dado por esta expressão. Todo x, y, z, x, y, então, x, y, z, x, y estão no domínio D, no plano x, y, e z está entre duas funções contínuas de x e y, que são U1 e U2. E onde D é um domínio no plano x, y, e dado em coordenadas polares nesta forma, onde conjunto de todos é θ, θ entre alfa e beta, e R entre H1 de θ até H2 de θ, onde H1 e H2 são funções contínuas. Então, integral tripla sobre esta região D, ou este sólido D, da função f, é dado por esta expressão. Ok? Exatamente essa expressão que eu tinha dito antes. Ok? O 1, R cosseno de θ, R seno de θ, porque aqui x e y viraram R cosseno de θ, R seno de θ. E f, R cosseno de θ, R seno de θ. C, e esse cara. Então, lembre, aqui dB ficou o quê? dz, R dr dθ. Aqui tem. Então, isso é, esta expressão é igualzinho que temos aqui. Bom? Então, isto é a integral, ou expressão da integral tripla em termos de coordenadas cilíndricas. Então, vamos ver um exemplo, então, para afixar a teoria que falamos, ou seja, essa fórmula que escrevemos para usar, ter soluções de problemas. Então, exemplo 3. Um sólido E está contido no cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, abaixo de plano z igual a 4 e acima de paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância de ponto ao eixo do cilindro. Determine massa de E. Lembra? Na aula passada a gente falou aplicações de integrais triplas. Calcular massa, centro de massa, momentos, probabilidades, etc. Mas aqui só a gente precisa calcular massa. Primeiro, qual é o problema? O problema é que temos um cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 1, é cilindro, então, abaixo de plano, z igual a 4, ou seja, o cilindro está cortado aqui, abaixo daquele, e acima de paraboloide. Paraboloide está aqui embaixo. Assim, como diz ela, virado para baixo. Então, você tem que calcular o volume desse cara. Acima desse cara, esse. E abaixo de z igual a 4. E dentro do cilindro. Ok? Então, massa deste. Então, vamos ver, em coordenadas cilíndricas, o cilindro é dado por quê? X quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. R quadrado igual a 1 seria que r igual a 1. Como r não pode ser negativo, é raio, então pode ser igual a 1. E a paraboloide é escrito como? Esse z seria que 1 menos r quadrado, porque 1 menos x quadrado mais y quadrado.
Então, I, com esta expressão, então essa região I pode ser escrito como R θ Z, onde θ seria aqui. Então, todo uma volta. Seria entre 0 e 2π. E R seria entre 0 e 1, porque raio de cilindro. Então, Z varia de onde? Z varia no máximo é 4, porque lá cima cilindro, e baixo seria aqui. Se fosse, aqui depende de esse raio de, o paraboloide, porque tem que ficar acima de paraboloide. Então, seria 1 menos R quadrado. Ok? Z seria no baixo, seria 1 menos R quadrado. Tá bom? É isso. Então, porque tá como se fosse no cilindro, dentro tem uma tigela virada para baixo. Então, Z varia de este ponto até este ponto. Mas esse Z tem variação. Se varia aqui, se varia mais longo. Se fosse aqui, fica curto. Então, isso varia desta forma, depende de raio. Bom? Então, com densidade em qualquer ponto x, y, z é proporcional à distância ao eixo z, a função densidade é dada por como? X, y, z seria proporcional à distância no eixo z. Seria, se fosse um ponto aqui, x, y, z, então qual seria a distância deste ponto para cá? Seria x quadrado mais y quadrado, raiz quadrada. Então, como é proporcional, então, para tirar constante de proporcionalidade, ficaria esse K. Então, seria ρ, x, y, z igual K vezes R, porque este cara nas coordenadas polares seria este, tá bom? Então, isso por que ficou este? Ficou porque se fosse qualquer ponto aqui no cilindro, qual é a distância deste ponto até esse eixo de Z? Seria, porque Z está fixo daquele ponto, e eixo de Z seria que um reta vai na direção de Z. O eixo de Z seria que x quadrado mais y quadrado raiz quadrada. Bom, é isso. Muito bem. Então, agora já temos o domínio, já temos a função de densidade. Então, qual é massa? Massa seria que integral tripla de ρ de x, y, z dv. Ou seja, ρ a gente calculou nesta forma. Ok? E era que então, agora vamos escrever nas coordenadas polares, ou cilíndricas, seria que esta forma. Então, todos x, y, z viraram no R, θ, z. Ou seja, aqui seria que 1 menos R quadrado até R, 4, 0 até 1, 0 até 2π, aqui. Z viraria aqui, R viraria aqui, θ viraria aqui. Estamos fazendo. E aqui, K como constante saiu fora, esse raiz quadrado, esse cara é R, então dv virou o quê? Lembra aqui? dv era o quê? dz, R, dr, dθ. Então ficou R, dr, dθ. Aqui tem dois. Então, como esse R, primeiro estamos fazendo com o resto de z, ficou R como constante. Então, aqui dz seria só z, entre 1 menos R quadrado até 4, e está aqui R e R, ficou R quadrado, R, dr, dθ. Agora, se colocarmos esse valor, isso ficaria quanto? Isso ficaria a z igual 4 e z igual 1 menos 4 quadrado. Ok? Então, se você simplifica esse cara, você chegaria neste valor 3R quadrado mais R4. E, simplificando ainda, você multiplica com R quadrado. Então, isso é fácil. Isso seria que 4 menos 1 mais R quadrado. Ok? Seria quanto? Então, seria que 4 menos 1 seria 3 e menos R quadrado seria mais R quadrado. Então, se você multiplica com R quadrado, seria 3R quadrado mais R quarto. Tá bom? Então, R de R dθ. Agora, primeiro, integrar com respeito de R. Então, de novo, 3, R cubo sobre 3 seria R cubo. R4 sobre 5, R igual a 0 até 1. Então, se você usa esse valor, seria que 1 mais 1 sobre 5. Então, seria 6 sobre 5, esse K saiu fora, dθ. Então, aqui, qual é esse valor? Seria só 2π. Então, 12 Kπ sobre 5. Então, volume, massa de esse objeto, que está acima desse paraboloide e abaixo de plano Z igual a 4, dentro do cilindro com raio 1, é dado por
12kπ sobre 5, desde que a densidade em cada ponto é proporcional à distância daquele ponto a eixo de Z. Bom, é isso. Espero que entenderam. Então, agora vamos fazer mais um exemplo. Bom, então, antes de exemplo, deixa-me reforçar de novo. E primeiro, você tem que saber formular o problema, tem que saber domínio, muito bem, e densidade, e depois montar a integral. Bom, uma vez que montado, por exemplo, a partir daí é tudo simples. Então, até chegar aqui, que tem grande esforço. Bom? Então, vamos fazer um outro. Calcule essa integral. Agora, olhando aqui, se você usa nosso método anterior, é muito mais trabalhoso. Mas se você olha aqui no formato de funções, são muito susceptíveis para coordenadas polares. Ou seja, neste caso, seria cilíndricos. Porque Z fica fixo, x e y viraria cilíndrico. Ora, porque x quadrado mais y quadrado seria r quadrado. Fica mais fácil. Então, primeiro, esse domínio temos que escrever em termos de coordenadas cilíndricas. Temos de calcular a integral tripla sobre a região esta. A região está onde? X está entre menos 2, 2, porque é aqui fora. Y está entre este e este. E a Z está entre esse cara e esse cara. Tá bom? Então, em coordenadas polares cilíndricas, pode ser escrito como r θ z. Então, se esse cara é Z igual x raiz quadrado e porque aqui está que esse raiz quadrado de x quadrado mais y quadrado, então baixo de deste. Então isso o que daria que isso daria esse cone. Então o θ ficaria aqui entre 0 e 2π, tá todo. Se você projetar aqui lá no plano x y ficaria um círculo. Então 0 e 2π. R ficaria até 0 até 2. Por quê? Por que 0 até 2? Porque aqui, se você projeta esse cara aqui embaixo, ficaria um círculo com raio 2. Então, R ficaria até 0 até 2. Isso. E Z ficaria onde? Z ficaria de R até 2. Fica até cima até 2. Aqui embaixo ficaria só esse raiz quadrado de x quadrado mais y quadrado é R. Então, ficaria este domínio. Então, uma vez que é domínio, está pronto. Então, esse integral virou como? Virou 0 até 2π, cuidado, não é menos 2, 2, agora 0 até 2π, tá bom? E ficou, porque 0 até 2, porque aqui R fica 0 até 2, não que este, e o Z ficou R até 2, então R quadrado, e agora esse dx dy, dz dy dx virou dz R de R de θ. Então agora você faz uma continha, primeiro com respeito de Z, coloca limite, depois com respeito de R, simplifica daquela expressão que vai aparecer dentro, e depois com respeito de θ, então final ficaria 16π sobre 5. Então, qual é a jogada aqui primeiro? Primeiro, expressar ele nas formas de coordenadas cilíndricas. Primeiro sabemos, este é sólido. Então, coordenadas cilíndricas seria que, olha, se está aqui, esse cara está aqui, esse cara está aqui. Então, Z está aqui. Então, qual é este cara? Z, se fosse aqui cilindro, seria que Z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Ou seja, é este cone. Tem que saber. Então, se o sólido está aqui dentro. Então, sólido seria esse cone dentro. Bom? Até Z é igual a 2. Então, se projeta aqui Z é igual a 2 baixo, ficaria um cilindro nesta forma. Desculpa, não é cilindro, um círculo. Com raio 2. Aqui, x igual a menos 2 até 2. Aqui. Bom? E assim, que uma vez que sabemos domínio, está muito mais fácil. Ok? Então, esses são dois exemplos que podemos ver o uso de... ou seja, esses exemplos mostram que o uso de coordenadas cilíndricas facilita bastante para calcular integrais triplas. Então, isso que eu queria dizer e até a próxima.